Boa noite, espero que vocês estejam me vendo e ouvindo bem, para a gente poder aproveitar bem a nossa palestra de hoje, que começará às 19 horas, daqui a uns 9 minutinhos. Vamos aguardar a chegada dos nossos irmãos para a realização desse trabalho. Que bom, estão escutando e me vendo bem. Na nossa mensagem de abertura, nós vamos utilizar o livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier e ditado por Emmanuel. Quem desejar acompanhar a mensagem inicial, pode deixar o livro aí do seu ladinho para a gente poder fazer a mensagem juntos. O tema da palestra de hoje é a parábola dos talentos. Vamos aguardar. Sim, que os bons espíritos estejam comigo e com a gente aí, todos nós. Possamos estar numa sintonia boa de estudo, de trabalho, afastados fisicamente, mas conectados espiritualmente. Daqui a 5 minutinhos a gente começa. A gente vai se preparando, aquietando o nosso coração para que a gente possa receber as intuições dos espíritos nesse momento. E também é uma forma da gente ajudar a espiritualidade nos atendimentos que precisam ser feitos nesse momento. Nós somos colaboradores da espiritualidade. Temos sempre que ter isso em mente, em todos os momentos que a gente tiver. Somos colaboradores.
Lembrando que a nossa mensagem inicial vai ser do livro Palavras de Vida Eterna. Quem desejar acompanhar a mensagem inicial pode pegar o seu livro para a gente refletir juntos. Antes da nossa palestra de hoje, que será sobre a parábola dos talentos. Faltam 2 minutinhos para a gente começar. Oi Maristela, tudo bem? Boa noite. Deixa eu ver minha conexão. Vamos ver aqui se a internet agora estava reconectando. Vamos ver se ela se comporta bem. Bom, daqui a um minutinho a gente começa. Estamos chegando perto do nosso início. Nosso trabalho de hoje, temos muito que refletir nessa parábola dos talentos. Jesus sempre deixou muito ingrediente para a gente refletir e para nos ajudar. Não podemos deixar de aproveitar essas oportunidades que o Cristo nos dá. Bom, vou pegar então o livro, que é o Palavras de Vida Eterna, né? Oficialmente, boa noite a todos que aqui estão assistindo essa palestra e que possamos nós estar sintonizados entre nós e com a espiritualidade para recebermos as inspirações necessárias, para recebermos o benefício do estudo e da reflexão. Vou abrir ao acaso uma mensagem. É o Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, capítulo 114, Fraternalmente Amigos. A citação é de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Que diz o seguinte: finalmente, sede todos de igual sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Pedro. Que a experiência te conferiu degrau diverso na interpretação da vida, pode não haver qualquer dúvida. Amadureceste o raciocínio e percebes determinados aspectos da realidade que os circunstantes ainda não conseguem assimilar. Estudaste, conquistando os títulos de que, por enquanto, muita gente não dispõe. Ouvistes a ciência e alcançaste visões renovadoras, presentemente defesas a quantos não senhorearam oportunidades iguais às tuas. Viajaste anotando problemas que muitos dos melhores amigos estão distantes de conhecer. Sofreste, aprendendo lições por agora inapreensíveis pelos companheiros acomodados a inocentes enganos da retaguarda. Trabalhaste e adquiriste habilitações que os próprios familiares gastarão muito tempo para atingir. De certo que a tua posição é inconfundível, tanto quanto o lugar do próximo é caracteristicamente individual. Entretanto, seja qual seja a condição em que te encontres, podes estender os braços unindo-te ao semelhante, através da compreensão
e do auxílio mútuo. O apóstolo não nos diz: sede todos da mesma altura, mas sim, sede todos fraternalmente unidos. Não nos exige, pois, o Evangelho venhamos a ser censores ou escravos um dos outros, e sim nos exorta a que sejamos irmãos. Essa mensagem, fraternalmente amigos, Emmanuel vai dizendo que nós temos as nossas diferenças, as posições que nós ocupamos, algum conhecimento que possamos ter adquirido e qualquer tipo de desenvolvimento espiritual, mas que isso não seja um motivo para que nós nos tratemos diferentemente. Ou seja, todos nós deveremos nos tratar como irmãos. Fala, se você está numa posição ou de outra, isso não importa. Isso não vem ao caso, porque estamos todos nós na mesma trajetória. Estamos todos a caminho do encontro do Pai. E é isso que é importante. E nosso papel é de nos auxiliarmos uns aos outros. Sede fraterno, ele fala. Não sedes iguais, não, sede fraterno. A gente não é censor nem escravo do outro, mas sim, sejamos fraternos, sejamos irmãos. Vamos então passar para a nossa prece. Nesse momento de prece, eu gostaria que vocês mentalizassem aqueles que desejam que recebam um atendimento nesse momento. E a gente pede ao nosso misericordioso Pai que é fonte de toda a luz, de toda a bondade, de todo o amor. O Pai que nos sustenta e que nos mantém cada segundo da nossa vida. Pelo seu amor, pela sua justiça e misericórdia, aqui estamos, no trabalho, na luta, no desenvolvimento, adquirindo um pouco mais de conhecimento que nos auxiliam na nossa trajetória. Agradecidos, Pai. Agradecidos por tudo que passamos, pois sabemos que apesar dos resultados de nossa vida que são causados pela nossa própria incúria, pela nossa própria falta de previdência, o seu amor consegue nos tocar para que aprendamos em todos os momentos de nossa vida. Passamos agora por períodos críticos de pandemia, de distanciamento social. Todas as áreas passam por revoluções que não sabemos ainda, Pai, o resultado disso, quando e como será. Mas sabemos que o seu amparo não nos falta e sabemos que o melhor sempre está por vir, porque o Senhor sempre reserva o melhor para todos nós. Por isso somos gratos e daí, diante disso, angariamos forças para seguir em frente. E pedimos, ó Pai, por todos aqueles que sofrem, nas suas casas, nos hospitais, nas ruas, nos trabalhos, tormentos íntimos, tormentos familiares, questões financeiras, afetivas, de saúde, porque o nosso mundo de expiação e provas nos auxilia a nossa purificação espiritual e que possamos nós aproveitar essa oportunidade que nos é dada para nos limparmos de tudo aquilo que é desnecessário, que é prejudicial e que nós viemos acumulando ao longo da nossa história espiritual. Obrigado, Pai. Nos ampare nesse estudo de hoje, para que a espiritualidade me conceda o benefício da inspiração segura para tocar o coração de todos nós que aqui estamos, de maneira que
ao ouvir essas palavras que são suas, Mestre Jesus, possamos sentir o estímulo da renovação. Muito obrigado. Bom, então, terminada a nossa prece, né, vou fazer minha apresentação. Vou tirar agora essas letrinhas daqui para não me desconcentrar. Agora ficou bom. E meu nome é Jorge da Conceição, sou da Agremiação Espírita Isabel e do Grupo Espírita Boa Nova, que ficam respectivamente no Engenho Novo e no Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Com muita alegria, aceitei o convite da CEF, Casa de Estudos Espíritas Fraternidade, para refletirmos juntos hoje. Eu preciso de vocês, à distância, mas na vibração de vocês, para que a gente possa construir aqui um trabalho que seja importante para todos nós. Vamos refletir sobre uma parábola contada por Jesus, a parábola dos talentos, riquíssima, valiosíssima. Será que esta parábola ela está no contexto que nós estamos vivendo? Eu trouxe algumas interpretações, trouxe 2 interpretações para a gente refletir juntos. Elas não se esgotam porque Jesus, um espírito puro, conciso, objetivo, trouxe uma história que parece simples, mas que pode nos ajudar muito no momento atual. Sim, tem a ver com o que nós estamos passando agora, sim. Claro que tem. E ela está inserida no contexto, lá ela está em Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30, que está ali inserida no sermão profético. Sermão profético tem lá o princípio das dores, a grande tribulação. O que a gente está passando, Jesus já havia falado com a gente, já nos tinha alertado como é que seria, o que a gente passaria, né? Ou deveria passar por conta mesmo do resultado das nossas atitudes. E tem a vinda do Filho do Homem, a parábola das 10 virgens ou das 10 moças e a parábola dos talentos e o grande julgamento. Ou seja, essa parábola ela está inserida ali naquele sermão profético. Então ela tem a ver com a gente, sim. Eu vou ler essa parábola para que a gente possa primeiro saber a história na íntegra e aí depois vamos trabalhando ponto a ponto. Parábola dos talentos. Está em Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora de seu país, chamou seus servidores e lhe entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 ao outro e 1 ao outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos, foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros talentos. O que recebera 2, do mesmo modo, outros tantos, mas o que recebera 1, cavou o buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou à conta. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, outros 5. Dizendo: Senhor. Aí respondeu então o Senhor, né? Servidor bom e fiel. Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do seu Senhor. E o que recebera 2 talentos se apresentou também e lhe disse: Senhor, entregaste 2 talentos. Aqui estão, além desses 2, outros 2 que ganhei. E o Senhor então fala para ele: Bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do seu Senhor. Veio em seguida aquele que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, seis que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, que colhes de onde nada puseste,
Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui tens, restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. E deu então a ordem: tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bem. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Então, a parábola é essa. O senhor ia viajar para um local distante, pegou seus bens, 5 talentos deu para um servo, 2 para outro e 1 para outro. O que tinha 5, trabalhou, negociou, ganhou mais 5. O que tinha 2, trabalhou, negociou, ganhou mais 2. Importante, ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Aquele que ganhou 1, enterrou o talento. Passado um longo tempo, retorna aquele senhor e pede a prestação de contas. Na prestação de contas, o que tinha 5 apresenta mais 5 e recebe aquela felicitação do senhor. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, confiar-te-ei outras coisas e compartilha da minha alegria. O que ganhou 2, mesma coisa. Foi classificado como servo bom e fiel e queria participar das alegrias do Senhor porque ele tinha sido fiel no pouco, então ele seria confiado em muito mais. E teve aquele que enterrou o talento. E quando ele enterra o talento, ele fala: eu sei que o Senhor é poderoso, sei que colhes aonde não plantaste, né? Então eu, com medo, enterrei o talento, toma de volta. E aí ele é classificado como servo mau e preguiçoso. Olha, e tira o talento dele e dá para aquele que tinha 10. A gente observa que aquele que tinha 10, ele presta conta, mas ele não devolve os 10. O outro de 4 também não devolve para o Senhor os 4. Ele fica com o talento que ele recebeu. Porque o Senhor já disse: eu vou te confiar mais. Então, além do que ele já tem, ele vai receber mais por ser bom e fiel. E esse é retirado aquele 1 talento e vai para as trevas exteriores. Vamos ver. A primeira interpretação que eu trouxe dessa palestra, dessa parábola dos talentos, ela tem a ver com a nossa história desde o nosso início. Porque nós, nessa nossa trajetória, como espíritos imortais que somos, porque de início nós saímos da mão do Criador. Esse Senhor, a gente sabe que simboliza o Pai, que é Deus. Os servos somos nós. Então esse Senhor, que é Deus, nós, se a gente for fazer uma analogia, uma interpretação, a gente pode dizer que na origem nós estávamos com Deus. Nós fomos criados por Deus. Né? Nós saímos usando aquela figura que a gente fala das mãos do Criador. Né? Então nós saímos ali. Então nós estávamos com Deus. Inicialmente, quando a gente estava estagiando ainda como princípio inteligente no reino mineral, no reino vegetal e no reino animal, nosso desenvolvimento ele era tutelado por espíritos elevados. Então, eles que conduziam o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. Evolução era feita, guiada por eles. A partir de um momento em que a gente se torna um espírito simples e ignorante, a gente ganha consciência de si mesmo. Essa passagem do princípio inteligente para um espírito simples e ignorante, isso a gente não tem informações a respeito, nem quanto tempo, nem a que hora isso ocorre. Se quando a gente estagia por esses reinos, segundo informações do livro Evolução em Dois Mundos e também do livro A Caminho da Luz, nós somos guiados diretamente
por esses espíritos elevados. A partir do momento em que a gente assume a condição de espírito simples e ignorante, com consciência de si mesmo, nós nos tornamos responsáveis pela nossa evolução, pelo nosso aprimoramento espiritual. A partir daí, nós não somos mais puxados por esses espíritos elevados, não. Nós somos protagonistas da nossa história. Nós passamos então essa viagem, né, quando eu falo assim, ele fez uma viagem, essa viagem a gente pode simbolizar como se fosse a nossa responsabilização, porque a gente saiu daquele seio de Deus para a nossa trajetória ao encontro dele novamente, porque nossa destinação é a perfeição. Então essa viagem seria o símbolo dessa nossa responsabilidade por nós mesmos. E a gente foi recebendo então, nessa caminhada, desde lá de espíritos primitivos, né, que a gente veio até chegarmos a classificação de espíritos imperfeitos, a gente recebeu todos os recursos. O Pai, ele não distribui os talentos. Talento, na época de Jesus, era uma moeda valiosíssima, de muito valor mesmo. Era quilos de ouro que ela representava, que ela valia. Então ele vai propiciando a gente, Pai, recursos para a nossa evolução. Dependendo da nossa capacidade, a gente vai recebendo mais talentos para que a gente possa se desenvolver. A gente ganhou esse planeta Terra. O planeta não é nosso, né? A gente hoje diz assim, eu sou brasileiro, né? O Brasil é o meu país. Na outra encarnação eu estou no Japão. O Japão é o meu país. Ou seja, na realidade nós não somos donos de nenhum país. A Terra, o planeta, é de Deus. A natureza, ela é de Deus. As condições que a gente tem para viver, a gente recebeu do Pai as condições perfeitas para a gente viver e se desenvolver. Todas as condições físicas. A gente tem uma atmosfera ideal, o ar para a gente respirar, a alimentação que a terra nos favorece. Temos tudo para a nossa sustentação física. Isso tudo nos é dado por Deus. A gente chegou aqui e recebeu isso. Mas não só para a nossa sustentação espiritual. Porque o nosso governador, o Mestre Jesus, que é o nosso, que ele fala, né? Eu e o Pai somos um. Ele é o representante de Deus, digamos assim, para nós. Aqui, ele nos provê, além da parte material, os recursos espirituais. A todo momento, seus emissários reencarnam no nosso planeta, nos ensinando o que nós devemos fazer para sermos mais felizes. A providência divina sempre esteve presente, sempre, desde o início. Nós temos o amparo e temos a espiritualidade nos impulsionando para frente. Jesus mandou vários emissários. A gente tem ideia dos profetas, da preparação para o Deus único. Moisés, os 10 mandamentos, que veio para que a gente possa aproveitar esses ensinamentos. O próprio Mestre veio aqui. Esse espírito puro, nesse mundo ainda que hoje a gente percebe ainda que tem a barbárie, imagine naquela época. Ele veio trazer o roteiro de segurança para nós e depois enviou outros emissários. Condições para a nossa sustentação e evolução sempre tivemos. E agora temos a doutrina espírita. Outro talento que nos é dado. Hoje a gente tem a doutrina espírita, temos o recurso tecnológico, que mesmo tendo que ficar em casa nesse momento,
para a prevenção da nossa saúde, para auxiliar o nosso próximo, a gente tem a tecnologia que nos ajuda. Olha quantos talentos que a gente vem recebendo ao longo da história para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução espiritual. E cada vez que a gente recebe mais talentos, é porque nós temos capacidade de gerir e de multiplicar esse talento. Agora, as condições físicas e os recursos espirituais que nos são dispensados em todo momento pelo Pai para nós, eles têm uma utilidade. Não é simplesmente para que a gente tenha, não, tem um propósito. E esse propósito é a nossa elevação espiritual, é a nossa melhora como espíritos. O que a gente tem hoje, o que seja, é para a nossa melhora espiritual. E aí vem então a prestação de contas. Nós estamos passando por um período de transição há um bom tempo e continuamos nele, num período de transição planetária. Transição planetária significa que a gente vai sair de um planeta de expiação e provas para um mundo de regeneração. Olha, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, vou ler um parágrafo pequeno que fala sobre o mundo de regeneração. É o capítulo 3, item 17. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Olha como é que é, o que a gente encontra no mundo de regeneração. Tudo que a gente precisa, né? A calma. Esse repouso não é inércia, não. O repouso serve para a gente revigorar as nossas energias. Continua aqui. Sem dúvida, em tais mundos o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração. Isenta da inveja que tortura, do ódio que sufoca. Olha, viver num local sem orgulho, sem inveja, sem ódio e tem mais. Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Olha, é diferente. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Isso é apenas um trecho que eu peguei aqui do Evangelho, da gente ter uma pálida ideia do que é o mundo de regeneração, que é esse mundo que está chegando, em que a Terra está se transformando. Só que na passagem desse mundo, volta depois de um longo tempo, lembram? Volta ao Senhor para prestar contas. Então agora a gente pode interpretar que é um desses momentos de prestação de conta. É um desses momentos em que a gente precisa fazer uma avaliação de todos os recursos que nos foram fornecidos desde a nossa origem até agora, como é que nós estamos, espiritualmente falando. Será que a gente está com as condições necessárias, sem orgulho, sem rancor, sem ódio, com amor aqui, ó, na nossa fronte aqui, olha. Se a gente está nesse estágio da prestação de contas, porque é o que ele fala. Essa prestação de contas não é Deus querendo de volta. Tanto que ele não pega os talentos de volta. Ao contrário, ele quer saber o que é que nós conseguimos, em que estágio evolutivo nós chegamos depois de tudo que a gente recebeu, para poder compartilhar da alegria do Senhor. O que ele fala aqui naquela palha? Que ele fala o seguinte, olha, servidor bom e fiel. Então, precisamos ser bons e fiéis para entrar
para sermos aprovados nesse momento. Foste fiel em pouca coisa. Tudo que a gente recebeu até agora é pouco. Tem mais para a gente receber. A gente não tem ideia, mas tem muito mais para a gente receber. Se a gente for fiel no pouco, vamos ser fiéis no muito. Aí ele fala, confiar-te-ei muitas coisas. Compartilha da alegria do seu Senhor. Ou seja, entendo aqui que a gente pode fazer uma interpretação de que a partir do momento que a gente tenha multiplicado o nosso talento, utilizado todos os recursos recebidos até hoje, ao longo das nossas encarnações, para o nosso bem, para a nossa evolução espiritual, a gente vai participar dessa alegria. Vamos para um mundo de felicidade. Agora, aqueles que não apresentam a evolução suficiente perdem o direito de estar nesse mundo melhor, né? Porque ele vai para mundos compatíveis com a sua situação espiritual. Nós estamos, se multiplicados o nosso talento, multiplicamos a contento, nós estamos indo não porque Deus nos escolheu, mas porque nós nos colocamos em condições de entrar naquele planeta. Como é que eu, cheio de rancor e de ódio, vou entrar num planeta que não tem ódio? Se Jesus trouxe as lições, o roteiro seguro para a gente entrar num planeta melhor, ele trouxe. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Se eu ainda não amo o meu inimigo, como é que eu vou para um planeta amar o inimigo? Como é que eu vou ter a possibilidade de amar o inimigo em um planeta que não tem inimigo? Eu preciso fazer esse laboratório aqui. Preciso ter essa conquista dentro de mim. Eu preciso entender o que é isso. O que é amar o inimigo. A partir do momento que eu entenda e que eu viva isso, eu entro num estágio diferente. Eu vivo diferente. Eu vibro diferente. Eu amo diferente. Eu olho a vida de uma maneira diferente. E é isso que garante a nossa entrada nesses mundos melhores. Não é a teoria. Por isso que Jesus fala, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Porque não é de boca, é de sentir, é de ser tocado no coração e viver. E aí então, ele fala que a gente, se não tem sintonia, que era o caso desse que enterrou o talento, até o que ele tinha lhe será tirado. Nós temos o exemplo histórico dos nossos irmãos do sistema de capela, que não acompanharam a evolução e então foram repatriados. Né? Repatriados é quando voltam para a pátria. Na verdade, eles foram trazidos para cá, quando nosso planeta ainda estava naquela fase ainda bem inicial de evolução. E eles, espíritos intelectualmente evoluídos, conhecedores, com uma certa evolução moral, mas não suficiente para se permanecer naquele planeta. Então, até aquilo que eles tinham, lhe foi tirado. E ele fala aqui, né? E coloca onde há choros e ranger de dentes. Porque deve ter sido uma dor muito grande ser separado dos seus afetos lá daquele planeta que eles continuaram e ter que recomeçar alguns pontos. Né? Foi um longo tempo para esse senhor voltar. Foi um tempo suficiente para que a gente pudesse. Todos nós agora tivemos tempo e condições suficientes para entrarmos nesse mundo melhor. Então essa é uma interpretação que eu trouxe. Aí eu trouxe também uma outra, porque essas histórias, essas parábolas de Jesus, elas se comunicam. E a gente observa então
Jesus contou essa parábola 2000 anos atrás, atualíssima para nós no dia de hoje. E aqui eu também me lembrei da parábola do joio e do trigo, né? Que está dizendo que o reino do céu vocês também devem conhecer, mas eu quero pegar aqui uma similaridade. Não vou explorar muito ela, que ela também é muito rica, mas Jesus propôs então a parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio. O joio é uma planta prejudicial ao plantio de cereais, especialmente do trigo, né? E eles são portadores de uma substância tóxica, né, proveniente de um fungo. Então, o inimigo semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, o joio também cresceu. E os servos do pai de família, indo ter com ele, perguntaram, né, Senhor, o senhor não semeou a boa semente? Por que então tem o joio? Aí ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também um trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, ou molhos para o queimar, né? Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, plantou o trigo, o inimigo veio, plantou o joio. Nasceram os dois juntos, ele fala, espera a hora da ceifa. Na hora da ceifa, o joio vai ser queimado, juntado ali, né, aos montes queimado, e o trigo para o celeiro. E ele aí explica essa parábola. Depois que a multidão foi embora, explica para os discípulos porque eles queriam entender. Aí ele disse, olha, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, Jesus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha do fogo. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Destaquei essa parábola só porque ele fala aqui, olha, na época da ceifa, na época da prestação de conta, que ele fala aqui, a ceifa é o fim do mundo. Ele vai explicar, não é o fim do mundo que vai acabar, é o fim deste mundo de provas e expiações para um mundo melhor. E aí os ceifeiros são os anjos. Felizmente são os espíritos bondosos e superiores que vão presidir esse processo. O joio é colhido e queimado ao fogo. A gente tem que saber nesse momento se nós somos o joio, o que prejudica, o que está atrapalhando o progresso, que está sendo um obstáculo, ou se nós somos o trigo, porque o joio vai ser queimado. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Vimos isso na parábola dos talentos. E os justos resplandecerão como o sol no reino de meu Pai. Então isso é só para ratificar esse momento em que a gente passa, que é o momento de separação do joio do trigo. É o momento em que a gente vai aferir os nossos valores, como estamos espiritualmente. Essa é a primeira interpretação. Legal, né? Eu gostei muito, porque fala sobre nós. A segunda já é num período mais reduzido, que ao invés de ser a nossa história, o nosso lapso da nossa criação como agora, é a nossa reencarnação. Coloquei como isso. Porque então fala assim, o Senhor age como um homem, né, que faz uma longa viagem. A viagem quem faz somos nós. Nós é que fazemos uma viagem do mundo espiritual para o mundo físico. Nos afastamos da nossa verdadeira pátria. E quando a gente vem, a gente recebe talentos.
aquilo que não é nosso, mas que serve para promover o nosso crescimento espiritual, a nossa transformação moral. É isso. Então aquilo não é nosso, a gente precisa devolver ou prestar contas. E para que a gente vem aqui? Para que a gente reencarna? Peguei aqui o objetivo da encarnação dos espíritos no Livro dos Espíritos, questão 132. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Ou seja, todos nós estamos caminhando para a mesma direção, a felicidade, o encontro com o Pai. Para uns é expiação, para outros a missão. E ao final, que eu quero destacar, para que todos possam cumprir as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, Ele próprio se adianta. Nós estamos aqui para fazer cumprir a vontade de Deus. Os recursos que nos são dados são para cumprir a vontade de Deus e não a nossa. O Cristo, Espírito mais puro que a gente tem notícia, ele veio aqui para cumprir a vontade de Deus e não a dele. Nós que ainda estamos muito atrás nessa caminhada, que dirá nós? O que é que nós viemos fazer aqui? E aí ele reparte os talentos, conforme a parábola. Esse talento, então, e ele reparte segundo a capacidade. Um tinha capacidade de 5, outro tinha capacidade de 2. Ok. Cada um de nós tem a sua capacidade. Cada um de nós tem os recursos. O que seriam esses talentos? Nosso corpo físico, a doutrina espírita, os nossos recursos financeiros, o trabalho profissional, o poder, a família, e assim vai. São vários os talentos que a gente recebe para que a gente não se absorva e se confunda com eles. Não. É para que a gente identifique esses talentos como oportunidades de melhoria nossa. Então, cada um recebe segundo a sua capacidade. Existe uma justiça na distribuição das capacidades, dos talentos de cada um. Ou seja, ninguém recebe uma missão que não consegue cumprir. Ele consegue. Porque Deus é justo. Ele é misericordioso e justo. Então, a questão é a seguinte: será que eu sei qual é a minha capacidade? Que às vezes eu quero abraçar tudo e faço tudo atabalhoadamente. Essa palavra até para falar é difícil, né? Ou às vezes eu fico, não, isso é muito para mim, não posso, não vou fazer isso, e a gente vai se esquivando. Precisamos saber. Lá no Livro dos Espíritos diz que a gente deve fazer o bem até o limite das nossas forças. Aí a gente vai mensurar melhor a nossa capacidade. Mas Deus sabe da nossa capacidade. Então aquilo que chega até mim é porque eu tenho condições de fazer. Lá no livro Nosso Lar tem aquela frase, né? Quando o serviço está pronto, desculpe-me, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então, esses talentos, eles vêm para que a gente cumpra a vontade de Deus e não a nossa. Se eu tenho poder e aquele poder que eu tenho na minha empresa ou em qualquer lugar, se eu tenho pessoas sob a minha direção, não é para que eu fique orgulhoso, não. É para que eu faça a vontade de Deus naquela posição. Se eu tenho recursos financeiros, no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem essa parábola, naquele capítulo, não se pode servir a dois senhores. E fala muito sobre a utilidade da riqueza, né? Então, os bens da terra, né? Se eu tenho muitos bens da terra, não são para me saciar, são para que eu possa fazer a vontade de Deus. E a gente observa então que cada um vai recebendo. O que recebe 5 talentos
tem mais responsabilidade do que o que recebe 2 e o que recebe 1. Estamos multiplicando o nosso talento? O que você está fazendo com os talentos que você recebeu? Como é que você multiplica esse talento? A doutrina espírita. Como é que eu vou multiplicar esse talento? Estudando e vivenciando tudo aquilo que a doutrina nos diz. A minha família. Como é que eu estou multiplicando? Eu estou me aproximando da minha família? Eu estou tentando reconquistar aqueles laços que eu possa ter destruído em outras vidas? Eu estou desenvolvendo a tolerância com os parentes difíceis? Isso é multiplicar o talento. Esse dinheiro que eu tenho, os recursos financeiros, eles estão sendo utilizados apenas para satisfação pessoal ou eu estou utilizando para bem dos meus irmãos também? Isso tudo são reflexões que a gente passa, que a gente tem. A nossa vida, a nossa encarnação, ela tem um período que é um período, digamos assim, perfeito para que nós possamos desenvolver as nossas virtudes programadas no nosso planejamento espiritual. Então tem esse longo tempo. Esse longo tempo é o tempo suficiente para que a gente cresça. Aí vem então o tempo da colheita. Quando a gente desencarna, a gente faz uma avaliação de como é que foi a nossa vida. E aquilo que a gente ganha, por exemplo, aquilo que eu ganho com os talentos, os outros 5 talentos que eu recebo são conquistas espirituais que são minhas. São as virtudes como a paciência, a compreensão do próximo, o amor, a humildade, a caridade. Posso fazer essa leitura, que é algo que, tudo aquilo que Deus me cedeu, eu desenvolvi isso. Me tornei melhor. Ao chegar ao mundo espiritual, eu olho e vejo que eu utilizei todos os recursos, todos os talentos, todos os bens que me foram dados de uma forma benéfica para mim espiritualmente e para o meu próximo, para aqueles que estão ao meu lado. E aí, claro, a gente é fiel, porque o fiel é aquele que cumpre o seu dever. Eu assumi um compromisso quando vim aqui na Terra e cumpri meu compromisso. E aí a minha consciência vai dizer que eu fui fiel. E essa fidelidade à lei de Deus, à minha consciência, ela vai me trazer a felicidade. Ela vai me trazer a paz de espírito. Ela vai me trazer a sensação da consciência tranquila. É isso. A gente pode pensar assim. E observa. Poxa, então o que tem 5 é mais feliz do que o outro? Não. Quando o Senhor, ele fala a mesma fala que ele fala para o de 5, ele fala para o de 2. Porque ele entende e respeita a capacidade de cada um. O que tem 2 não é mais feliz porque o outro, que ele não tem 5. Não. Portanto, que ele tenha desempenhado o máximo possível, os 100%. Teve 100% de aproveitamento. Isso é importante. Você tem 100% de aproveitamento do que você tem, você já, porque você fez o seu melhor, você foi abnegado, você teve devotamento, e isso faz a diferença. Então, o que tem 2 também não é menos feliz por causa disso. Olha que sabedoria dessa parábola. E ainda tem mais. Às vezes a pessoa tem 5 talentos e a gente, poxa, eu queria ter aqueles talentos dele. Fulano tem tudo, né? É bonito, é rico, tem poder, tem família, tem isso, é inteligente, queria ser que nem ele. Cuidado, cuidado com o que pede. Será que você tem capacidade para gerir aqueles 5 talentos e sair bem-sucedidos dessa vida com os 5 talentos que ele recebeu? Importante a gente refletir sobre isso. E o final, né? Estamos chegando aqui já no finalzinho da nossa reflexão. Veio que recebeu um talento.
olha só essa visão desse que tem um talento. Importante a gente ver a visão dele de Deus e ver a nossa. Porque ele coloca aqui, ele fala assim, Senhor, sei que és homem severo, que ceifas, ou seja, que colhe aonde não semeou, que, né, que pega as coisas onde nada puseste. Por isso eu te temi e escondi o talento. Eis aqui. Ele enterrou o talento porque ele quis. Mas o que ele faz? Ele coloca a culpa no Senhor. Ele coloca a culpa em Deus. Ele não aceita a sua própria fragilidade. Fala, como o Senhor é assim, eu fiz isso. E às vezes a gente faz isso. Eu não evoluo, não cresço nessa vida porque eu tenho um chefe muito difícil que não deixa eu expandir profissionalmente, que me tolhe. Eu tenho um marido, eu tenho uma mulher, eu tenho um pai, uma mãe que me castram e que me bloqueiam, que tiram a minha paciência. Não funciona. Colocar a responsabilidade do seu insucesso no outro não funciona. Ele fala, como eu sei que o Senhor faz isso e aquilo outro, e eu fiquei com medo e enterrei. Olha só. Então, primeiro, pode ser que ele tenha uma visão equivocada de Deus. Porque lembra, antigamente, na época que Jesus contou essa parábola, era um hábito enterrar os recursos financeiros. As pessoas enterravam dinheiro, enterravam tesouro. E também tinha alguns que tinham aquela visão de um Deus bélico, né? Um Deus poderoso, mas ao mesmo tempo guerreiro, né? Aquele Senhor, aquele Deus dos exércitos. E Jesus veio trazer um Deus misericordioso, um Deus Pai, e não esse Deus guerreiro. Então existem vários pontos para serem explorados aqui. E o mais importante, esse tinha pouca capacidade, mas não deixou de receber. Pelo menos um talento ele recebeu. Ninguém chega aqui de mãos vazias. Se a gente reclamar que não tem nada, que a vida é injusta conosco, cuidado. Porque na hora da prestação de contas, quando chegar no mundo espiritual, você vai lembrar daquele talento que você recebeu e que na hora você ignorou, provavelmente porque foi olhando o talento do outro. E esqueceu daqueles que você tinha, que é o talento perfeito para o seu crescimento espiritual. Então ele nem transfere, ele transfere para Deus a responsabilidade e acaba não conquistando nada. Enterrou o talento. Aí o que acontece? Servo mau e preguiçoso. Olha, o mal é aquele que não faz o bem. Então ele utilizou aquilo que ele recebeu para prejudicar o progresso dele e de outra pessoa. Ele foi um obstáculo ao progresso. Se a sua mão é motivo de escândalo, cortai-a. Não é isso que Jesus fala? Se seu olho é motivo de escândalo, arranca fora. Então ele fala aqui, né? Servo mau e preguiçoso. Preguiçoso. Preguiçoso é aquele que não trabalha. Não trabalhou para ele, não trabalhou para o próximo. Aí esse Deus que ele diz que é tão rigoroso, por que você não colocou o dinheiro na mão dos banqueiros para que rendesse? Por que você não fez alguma coisa, segurou? É como se a pessoa tivesse alguma coisa, ela não usa para nada e não passa adiante. Né? E aí então, o que acontece? Tira o talento que tem e dá para o outro que tem 10. Ou seja, as possibilidades nossas ficam reduzidas. Por termos utilizado mal os recursos que nos foram dados nessa encarnação, pela inércia, pela preguiça, pela maldade, pela displicência, pela leviandade, a gente perde direitos. A gente perde a liberdade. A gente fica restringido. Aquele que pratica o mal, aquele que usa mal os recursos financeiros, provavelmente vai vir na prova da miséria para poder aprender a valorizar o dinheiro e entender o que passa aquele que está passando por uma privação.
Mas isso não é castigo de Deus. É a própria pessoa que cai em si, toma consciência e pede. E aí é um sofrimento. São as privações. Então a gente observa nessa parábola dos talentos, né, para a gente encerrar a nossa reflexão de hoje, que Deus, na sua bondade, permite que ao final de cada vida a gente faça um balanço. Não precisa chegar no momento de transição planetária para a gente olhar para trás e ver o nosso histórico. Não. Podemos fazer isso ao final de cada encarnação. Replanejar e se melhorar e reconquistar o direito de ter mais talentos. E ainda tem mais. Não só ao final de cada vida, mas no final de cada dia. A gente pode fazer essa avaliação de como é que nós fomos. O que a gente fez para ser chamado. Será que na hora que eu for dormir, durante o sono, Jesus vai dizer assim, servo bom e fiel? Ou será que ele vai dizer, servo mau e preguiçoso? Isso tudo depende de nós, não depende dele, depende das nossas ações. Então que a gente possa aproveitar essas reflexões da parábola dos talentos. Agradecido pela espiritualidade, vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. Agradecendo a Deus, agradecendo aos Espíritos, agradecendo a Jesus por esse amor profundo que há muitos anos atrás já nos alertou a respeito da nossa necessidade de melhora. Todos os seus ensinamentos se convergem para nos auxiliar a sermos seres melhores. Obrigado, Jesus, pelo seu amor. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado por estar conosco. Obrigado por acompanhar-nos nessa trajetória. Fica conosco, Jesus. Nos ajude, nos acorde para que possamos despertar para a verdadeira realidade da vida. E que assim seja. E assim, meus amigos, eu encerro a nossa palestra de hoje. Espero que tenha sido claro, né, para todos vocês essas interpretações. E eu convido vocês a lerem. Agora é sempre bom, depois de uma palestra, a gente dar uma leitura, que isso abre muito a nossa mente. Vai lá no Evangelho, lá no Não Se Pode Servir a Deus e a Mamon. E antes de dormir hoje, vocês assumiram o compromisso com Jesus de ler essa parábola e refletir sobre vocês mesmos. Gratidão. E eu que agradeço. Vou agora concluir, então, a nossa palestra de hoje.